a mais um programa Amigos da Arte. Hoje a gente vai fazer a continuação do bate-papo com o Bruno, que eu tive que interromper porque a conversa nossa foi muito comprida. E vamos ver aí, né, agora como é que finalizou essa conversa. E depois da finalização, vocês ainda vão acompanhar mais um pouco do trabalho dele, porque o cara faz muita coisa, gente. A gente não podia deixar de mostrar, não é verdade? Nossa, quanta coisa, gente. Não, mas acompanhei. Gente, vamos lá dar continuidade então naquela conversa. Onde que foi que parou mesmo? Vamos ver? Se você tivesse que, de tudo isso que você faz, se você tivesse que escolher uma coisa só, você saberia escolher? Olha a pergunta capciosa que essa mulher me faz. Não, mas que às vezes eu me pergunto também isso, sabe? É uma coisa assim, poxa, se eu tivesse que escolher uma coisa só de tudo isso, que me deixasse feliz, né? Não que a gente não seja feliz, mas a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo que às vezes você se vê assim, achando que você faz por obrigação ou porque você tem que sobreviver, então você faz aquilo. Mas será realmente que você faz? E se você não tivesse que sobreviver daquilo, você deixaria de fazer? A gente tem vontade de fazer de tudo um pouco, de tudo um pouco, mas ó, eu consigo especificar para você. Hoje eu tô gostando de estar na TV Tietê+, junto com o Dini, de estar apresentando alguns programas. Acho que você vai chegar lá ainda, que você vai querer saber um pouco mais. Mas eu tô gostando muito de fazer isso. Eu não esperava estar fazendo isso com mais profundidade, porque eu nunca achei que eu tinha vocação. Mas o Dini já tinha visto isso, até meus pais tinham visto isso, sobre a questão de comunicar. Você tem facilidade com comunicação, então usa isso a seu favor e tal. E aí surgiu a oportunidade com o Dini. Mas se for para eu escolher o que fazer, eu gosto de ficar no meu home studio ou trabalhar com gravação, edição, fazer mixagem, fazer masterização. Eu gosto de trabalhar. Se for para fazer isso pro resto da vida, faço porque eu não vejo a hora passar quando eu tô no meu home studio. Legal. Então eu gosto de fazer isso, sem desmerecer nada do que eu fiz e nada do que eu estou fazendo agora. Uhum. Não, mas a gente sempre tem alguma coisa, né, que... Eu acho complicado também, você falou tudo, é uma pergunta capciosa, porque o que acontece? Em alguns momentos é mais gostoso fazer aquilo. Aí, quando você... Eu enjoo um pouco, sabe? Eu gosto de fazer uma coisa, parece que é remédio para outra. Eu percebi agora. Dançarina depois, produtora depois. É tudo, assim, eu não sei explicar pra você. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu acho que uma coisa lava a alma pra outra, me prepara pra outra. Então, vamos supor, eu vou gravar o programa, então esse bate-papo, essa conversa, isso enaltece tanto, sabe? O mundo em que eu vivo, conversar com essas pessoas, esses assuntos, esse aprendizado que eu tiro aqui e que me prepara para depois continuar fazendo outra coisa. Eu acho que eu não saberia ficar sem dar uma aula, por exemplo, uma vez na semana, uma aula para uma criança que eu gosto muito ainda, né? Eu adoro dar aula. Então, se falar assim, então agora você não vai mais dar aula, você só fazer... Eu acho que eu ia sentir muita falta. Eu tenho certeza. Como eu também. Eu poderia só ficar fazendo aquilo, mas... eu ia saber, eu queria fazer algo mais. Eu precisaria fazer alguma coisa que unisse, que diversificasse, e foi o que, na verdade, é o que está acontecendo agora. Eu sinto também que alguns artistas, assim, como você, como eu, que fazem muitas coisas, infelizmente eu sinto em alguns que eles perderam um pouco a ilusão de criar, sabe? E de se jogar em coisas diferentes, em projetos audaciosos, projetos inovadores. Eu sinto isso em muitos amigos, eu fico triste quando eu vejo, porque às vezes a pessoa tem uma capacidade imensa. Com certeza. E ela não parece que ela tem um trauma, ela não quer, E ultimamente eu tenho conhecido algumas pessoas que é o inverso, algumas pessoas que realmente, mesmo tendo passado por muita coisa, ainda têm vontade de fazer e de começar do comecinho, ainda mais agora, né, com essa pandemia, que a gente realmente está tendo a gente está tendo que se reinventar, a gente está tendo que recomeçar. Então eu estou vendo, em alguns eu vejo aquela tristeza da desistência, né? E outros eu vejo aquele brilho de vamos recomeçar. Mesmo não sendo jovem, mesmo não, sabendo que talvez isso não dê certo, ainda não dê camisa para ninguém, enfim, não é isso que importa, o que importa é tudo que a gente vai conseguir concretizar com isso. Eu acho incrível essa atitude. Você se considera do lado de lá, do lado de cá? Olha, hoje eu posso dizer que eu gosto sempre de pegar coisa nova. Assim, porque como você comentou que você deixou, às vezes, um grupo ali por conta da parte financeira, né? Então, quer dizer...
não é que existe uma pessoa que só pensa numa coisa ou só pensa na outra, mas qual é o seu momento agora? O que você está vendo? Olha, agora eu estou vivendo um momento de reconstrução, porque realmente a pandemia deu um pega, mas tudo isso no geral, em todos os âmbitos. Mas eu gosto de me desconstruir um pouco e construir de novo, de criar esses novos pilares, assim. E eu gosto muito de fazer contato, de contatar pessoas e ver o que uma pode agregar com as coisas que eu gosto e o que eu posso agregar para a pessoa das coisas que interessam. E eu gosto de ver, eu acho que eu gosto de ver um pouco além. Eu percebi que uma pessoa tem uma grande capacidade, eu gosto de enaltecer essa capacidade da pessoa. Seja em vários âmbitos, seja musical, seja na parte de produção, de gravar a pessoa, seja na parte, hoje, junto com o Dini lá na TV. Entrevistando, né? Também. Levando essas informações. Levando todas essas informações. Então, eu acho que eu gosto de ver essa desconstrução e reconstrução. Legal. Fala um pouquinho pra gente, antes da gente terminar, que a gente começa a conversar, eu falei pro você, vai passando, nosso programa parece que tá tão curtinho, né? Porque a gente começa a falar e dá vontade de entrar em vários outros assuntos, mas a gente vai ter com certeza tempo de entrar em vários assuntos. Claro. E eu queria que você falasse um pouquinho aí dessa experiência de ser apresentador de TV, um pouquinho da TV, onde você está, desse trabalho incrível que vocês estão fazendo, que eu acho que todos os programas, né, cada um tem o seu lado legal. E quando eu participei do seu, eu ainda falei, nossa, ali acontece tudo na hora, tudo ao vivo, né? Sim. Como é que é? Como está sendo para você isso? E como você acha que está sendo para o público? Como que o público está interagindo? Tá legal, tá muito legal. Eu acho que é o seguinte, lá, o Dini, eu já estava em conversas com o Dini há uns 2 anos já. O Dini tinha o Dini Esportes e aí ele começou a mudar coisas aqui, mudar coisas lá e se fixou onde ele está agora, né? Ali junto dos estúdios da rádio da Cidade FM, e ali ele começou de vez a fazer as coisas que ele queria mesmo, né? E ele veio conversar comigo já tempos antes sobre esses projetos. Aí eu vim com ele, um pouco antes de eu começar efetivamente, eu vim para ele e mandei mensagem, Dini, quero fazer um podcast. Aí, porque já ia me colocar, estava acertado pro programa de esportes. Se vocês acompanham, de terça-feira tá lá o programa de esportes. Queria fazer um podcast. A onda de podcast tá pulverizada. Daí ele falou, faz o que você quiser. Você deu barda, eu vou fazer. Aí eu já programei isso, aquilo lá, e ele falou, sempre ao vivo, ele falou. Mas na TV dele foi a primeira vez que você se pôs na frente da câmera para falar com as pessoas e... Foi uma experiência nova ou você já tinha vindo de fazer isso em algum lugar? Uma experiência que eu tive foi na Orion mesmo. Que o Eduardo, já tinha um programa lá? Tinha. Na verdade, o Eduardo estava fazendo uma experimentação comigo para renovar um programa que tinha sobre música mesmo. Né? Eu passava videoclipe, algumas coisas assim. E aí eu fiz um piloto. Aí essa foi uma experiência no duro de pegar uma câmera assim, né? A outra que eu tive foi num curso que eu fiz de empreendedorismo. Então, é câmera na frente e a câmera diminui, assim, a pessoa. Assim. Quem não está acostumado, você pode ver com todas as pessoas que, às vezes, não estão acostumadas com câmera, estão aqui conversando com você. É claro que você deixa a coisa mais solta, né? Mas a gente nem lembra que tem a câmera, às vezes né? não lembra que tem a câmera. Aí, mas quem está preso aquilo lá, já, né? Mas daí eu fui me soltando. Daí a segunda experiência que eu tive mesmo foi com o Dini. Mas aí, as experiências de... tá em palco, tocando com a banda. Já ajudaram. Já dei entrevista para a TV também, né, em alguns momentos espaçados. Então você pega essas experiências, junta tudo e se solta. Depois que você já interagiu com bastante pessoa, você vai e se solta. Então tá com a TV, ela é sensacional. Assim, como tá como apresentador, tecnicamente foi assim. Pega a pauta para conversar com a pessoa e deslancha assunto. Só. Como se fosse um bate-papo. Se você for focar certinho, tem que deixar tudo bem organizado, isso aqui. Às vezes não solta. Mas eu acho tanto. Que hoje nem precisa muito disso. Acho que as pessoas gostam de ver um pouco mais o natural, né? Sim, gosto de ver a naturalidade. Às vezes o cachorro sobe aqui, acontece alguma coisa. Você devia ter deixado. A minha cachorrinha, ela anda estrela, então ela quer ficar sempre... E hoje colocaram ela para fora, não deixaram ela ficar aqui, que ela queria desde o começo do programa. Mas eu acho interessante, eu acho que
a gente tá precisando ver um pouquinho mais o cru, né, da coisa, assim, sabe? Não aquela coisa engomadinha, Exato, né? E o Dini não gosta disso também. Eu e ele, a gente simpatizou com relação a isso. Falei assim, senta com a pessoa para conversar. E pronto. Claro, eu peço um resumo da pessoa para poder interagir, né, para não começar meio gaguejando ou no vácuo, né? Da mesma forma como você pediu para mim, quando você foi lá, eu pedi para você fazer um histórico seu. Eu gosto que a pessoa... Eu não pedi nada, né? Você não estranhou? Não, tudo bem. É que cada um tem um jeito, né? Não, eu sei que nem tem problema isso. É bem o perfil, assim, eu gosto de descobrir as coisas junto com quem está assistindo. Então a gente vai... E eu só peço um pequeno release, justamente para quando eu deslanchar com a pessoa, eu ir mais profundamente em algum assunto. O seu programa é bem mais comprido também, ele acaba englobando. Tem um tempo maior. Se você, de repente, ali aconteceu alguma coisa, você tem ali um bloquinho de notas para poder te guiar, né? Tem. E o Dini também puxa bastante, né? Ele entra, né, no meio do programa, ele tá ali, mas ele tá dentro, né? Ele tá ali participando também. Sim. Você notou, ele fica meio que de costa pra gente, mas tá nada, ele tá todo ouvido ligado lá, prestando atenção no que a gente tá fazendo. Eu queria muito, então, convidar o Dini, né? Vou deixar aqui meu convite. Dini, da próxima vez você vai estar aqui. Sobrou pra você, rapaz. Pra gente bater um papo e falar um pouco aí desse momento, da importância desses programas, desses podcasts, dessas conversas. Sim. Por quê, né? Uma amiga minha me falou assim que a filha dela, de 8 anos, gosta de assistir jornal. Então, o mundo tá mudando, né? A gente tem que estar acompanhando. Então, eu gostaria muito de bater esse papo com vocês dois sobre esse momento, né? Como que a gente está entrando na casa das pessoas, o que isso está acarretando de bom, de ruim até, mas enfim, colocar isso na roda. Queria muito trazer ele. E as pessoas estão gostando de assistir, assim. Eu estou tentando trazer uma diversificação grande de pessoas, né? Eu levei você, a Jade vai também, né? Acho que semana que vem, eu acho que né? Eu não sei se tem o Pablo Civitella antes dela, não, mas eu acho que não, acho que é ela próxima. Aqui nada tem muito... Não pode cronometrar, porque a gente não sabe quando que o programa vai ao ar, né? Não é que nem o seu. Então, o meu tem que ter um pré-agendamentozinho pra nem Dini nos perdermos, né? Porque o Dini tá fazendo um monte de... É só eu e ele, praticamente. Eu e o Chimbica, né? O Chimbica tá ajudando a gente na parte estrutural da TV, né? E aí a gente fica nesse pega-pega. Mas tá sendo muito legal trazer as pessoas e essa interatividade. É muito legal ter a participação das pessoas ao vivo, escrevendo lá pra gente, conversando com a gente, dando dicas, porque a gente tá vivenciando não probleminhas que a gente fala uns empecilhos técnicos, né? Tanto na parte de internet, às vezes na parte do sistema, mas a gente precisa vivenciar isso daí. Uma coisa que era legal também, que eu gostaria muito antes da gente terminar, antes de eu deixar você para dar a sua despedida aí pro pessoal, que eu acho muito importante e que eu sempre falo no meu programa, e acho que também você pode finalizar falando um pouco disso, é sobre o apoio que a gente tem, né? Ou que às vezes a gente não tem e que deveria ter mais, né? O apoio para esse tipo de situação, de trazer realmente a informação para o público, porque a gente não é uma grande empresa, a gente não é, né, uma grande TV, enfim, a gente não tem por trás um grande investimento. Então, todos os parceiros, né, todo mundo que sempre apoia, eu aqui, o nosso programa Amigos Arte tem os parceiros, que sempre vocês devem estar vendo por aí agora na telinha, vão ver no final a propaganda deles. São pessoas importantíssimas que acreditam na importância disso que a gente está fazendo, né? Então eu queria agradecer, antes de terminar o programa, os meus parceiros. São realmente muito importantes para que esse programa aconteça, para que a gente possa trazer toda essa informação. Pessoas que acreditam na importância desse projeto, né? De estar aqui com esse programa cultural. E queria desejar a você também que tivesse uma parceria aí, que as pessoas realmente invistam e vejam os programas e pensem o quanto é importante vocês estarem ali do lado, né, desses empreendedores que estão trazendo a notícia daqui de perto de vocês, né, porque a gente tem muito isso, a gente tem nos grandes, mas e os que estão aqui perto, trazer realmente quem mora perto de você. Exato. Vou deixar você então com a palavra final para se despedir aí do nosso público e falar um pouquinho disso daí. Então, eu queria primeiro realmente agradecer Ana, você primeiro, porque para você ter chamado, né, a gente fez um troca de informações lá, você foi lá e deu uma entrevista, foi excelente entrevista que você... Entrevista, eu não gosto de chamar de entrevista, é bate-papo. A Anabete foi bater papo comigo no Pode Mais. E agradecer a vocês que estão assistindo,
e o comentário de vocês também, que vocês puderem deixar. É muito legal contar com o pessoal daqui do interior que está indo prestigiar, tanto presencialmente, né, tantas pessoas que eu consigo convidar. Eu queria convidar tanta gente, né, Beth, que não dá para preencher. O Dini falou assim, gente, para você não vai faltar. Então é isso que eu quero chamar as pessoas e colocar elas em evidência, principalmente pessoas que são influentes dentro da arte, dentro da cultura, dentro de todos os campos que existem, que é possível de a gente conversar, eu gosto de trazer. Então eu agradeço a minha família também, por estar sempre me apoiando nas coisas que eu faço, né? Agradecer também o meu filho, que gosta de ir acompanhar algumas coisas que eu faço também, né? Ele está sempre em outra vibe diferente da minha, mas ele sempre pergunta as coisas que eu faço, eu acho isso muito legal. E agradecer também ao Dini pela oportunidade, né? E agradecer a professores que me fizeram enaltecer a cultura, né? Para poder fazer o que eu estou fazendo hoje. Então não tem como deixar de lembrar. E você, por favor, né? Além de curtir o programa da nossa querida Anabeth, né? Se vocês tiverem disponibilidade, por favor, acessem tvtietemais.com.br, vejam todas as programações da TV Tietê Mais. De terça-feira tem o Esporte Mais, que é o que eu apresento também, né, programa esportivo, e às quartas-feiras tem o Pod Mais, que é um podcast muito legal, muito interativo, e espero que vocês apreciem bastante todos os bate-papos que eu tenho por lá. Muito obrigado, Bruno. Lembrando, o Bruno me lembrou agora de poder falar para vocês também, inscrevam-se também no nosso canal, aí, o canal Programa Amigos da Arte, ali no YouTube. Muito importante que você seja inscrito e acompanhe semanalmente as nossas entrevistas. Muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, Anabeth. E até a próxima entrevista, que vai ser logo. Logo, okay? Pode chamar. Assim, o camarim, aquelas frutas, né? Se sentia hollywoodiano, japonês preto, hollywoodiano. Chegava, eu posso pegar? Pode, é pra você. Pode, é pra vocês, pô. Eu não tive esse privilégio muito legal. Ainda. Já tratavam a gente com o Backstreet Boys quando era banda, carnaval, quando ia fazer carnaval na praia, São Sebastião, ficavam as meninas lá atrás do pau. Ali, a Cíntia Gasparini. Cíntia, já trabalhei com a Cíntia também. Conta daquela versão do Luau da Praia. Nossa, meu Deus, será que eu posso contar essa versão? Olha, a gente, pelo horário, pode contar. Cara, foi uma loucura. A gente viajou, é que eu não sei quantas pessoas vêm, não pode expor as pessoas também, né? Quantas pessoas assistem, né? Tomar um processo. Eu sinto muito vocês que estão prestes a serem denunciados. Porque aqui o papo é reto, aqui o papo é livre. Se alguém do rolê fez caquinha, o problema é de vocês. Ninguém mandou, tá no rolê. Pode contar. Acho que esse luau, ela tá se referindo quando a gente fugiu de uma casa na praia. A gente fugiu de uma casa. A gente teve que fugir da casa. Fomos pra Ilha Comprida, final de ano, né? Mas, Anabeth, a gente vai entrar nos negócios interessantes relacionados até à pandemia, que eu quero que você conte como é que foi essa transição por conta da sua profissão, né? Profissão e da academia, da escola e tal. Né? Mas primeiro, conte.
Como é que você... Então você já começou a dançar já com seus 12 anos? Sim, com 12 anos eu comecei a dançar, e quando eu terminei o colegial fui estudar em Campinas, me formei em dança, né? Você fez dança, então? Eu fiz dança, eu fiz um curso técnico, curso do MEC, né? Que era só dança mesmo. Daí eu já dava aula aqui em Tietê, então ficava metade da semana em Campinas, metade voltava para dar aula, acumulava as aulas em metade da semana lá, né? Uhum. Então minha academia já começou desde muito cedo, né? Antes de terminar o colegial eu já dava aula. Já dava aula de terminar o colegial. Então, sempre fez parte da minha vida, sempre gostei muito, né? E nunca parei de tentar conhecer coisas novas. Handball é o que eu menos passo na escola, é handball. Não sei, acho que na escola a gente tem que ser clínico geral, né? Tá. Como se fosse uma medicina. Certo. Na escola nós somos clínico geral. Então a gente tem que passar um pouco de tudo, ensinar tudo para a criança, a parte esportiva, né? De expressão corporal, né? A função das atividades físicas, né? Como saúde, como competição, como saúde mental, saúde física, né? Então a gente na escola nós partimos mais para esse lado. Mas nós sempre tivemos pessoal que gostava de handball e que jogava, treinava e jogava e fazia aula comigo. Sim. Sempre nós montamos alguns grupos nas escolas também. Uhum. Legal, legal. Agora, esse negócio de treinar, aí quando você começou a formar uns times fortes para disputar, assim, regionais, assim, por exemplo? Então, a primeira equipe de regionais que nós tivemos competitiva, né, a primeira equipe foi em 99. Em 99 nós fomos para Avaré, que já era regionais Itapeva, Avaré não, Itapeva.
estudar na melhor educação à distância do Brasil faz toda a diferença. Matricule-se. Você aprende sem abrir mão dos seus compromissos. Como a Ana. Eu estudo nas horas livres e passo mais tempo com a minha filha.